Fala, galera, Botafogo História ontem, hoje e para sempre. Estamos de volta. Eu, Eduardo Santos, e o meu brother Roberto Narral. Au! E aí, Roberto Narral, beleza? E aí, Cara, tudo mas... bom? Certinho. Até eu já estou entrando nesse esquema. Na Ah, porra, eu avisei a você, mas você com slogans. Então, a parada é a seguinte, rapaziada, estamos de volta, muito legal, mais um episódio. Nós vamos bater um papo com vocês aí a respeito de mais um jogador aí que a gente vai tirar da cartola, vai ser muito maneiro. Lembrando, né? Lembrando que o nosso brother Marcelão, ele está aí com um probleminha, está resolvendo as paradas, em breve vai estar com a gente de volta. Ele, sua cabeleira, aquela sua cabeleira extraordinária, estará junto com a gente aí. Rapaziada, antes de começar, né? Vamos começar, porque é o seguinte: tem uns safardanas do Nahal, que a gente começa a falar um pouquinho antes de entrar, os caras já estão querendo ir embora, já querem abandonar o negócio. Então a gente fala depois no meio a gente fala. Pô, rapaziada, então vamos falar hoje sobre um jogador. Nós falamos na semana passada a respeito do nosso grande Paulinho, o poeta Criciúma. Na semana anterior, falamos de um goleiraço dos anos 70, fim dos anos 70, o Zé Carlos, aliás, muito legal assim. O Zé, tanto o Zé, aí, hein? Tanto o Zé quanto o Paulinho tiveram acesso ao material, ficaram muito felizes e, pô, nós vamos tentar trazer essas crianças para conversar com a gente, né? Mas a rapaziada, nós vamos hoje, uma sugestão do Narral, o Narral falou assim, pô, vamos tentar trazer um cara dos anos 90. E aí a gente trocou uma ideia e hoje nós vamos falar a respeito de um atacante que não tem, vamos dizer, tanta grife, baita jogador, hein? Um baita jogador, mas não teve tanta grife porque ele não estava nem aí para isso. Tá? O cara jogou 2 anos no Botafogo, 2 temporadas, e o cara arrebentou com gols e assistências. Geral. Narral, para rimar, hein? Olha, geral com Narral. Diz pra gente, diz pra galera, quem é o jogador do nosso episódio de hoje, cara? Então, vou colocar a foto aqui. O nosso jogador de hoje Aí, é aí. Bentinho, o Bem, atacante Bentinho, como bem disse o Eduardo. Ele fazia gols com direito, pé esquerdo, pé direito, de cabeça, e batia falta, é de pênalti, e também assistência, ou seja, um jogador completo, completo. pode crer. O Bentinho foi um jogador que a gente vai falar bastante aqui da passagem dele, sobre a passagem dele no Botafogo, mas era um cara que ele tinha uma característica bastante peculiar. Nós estamos falando, o Bentinho chegou no Botafogo, o Narral vai traçar a trajetória dele, mas só para a gente já um spoilerzinho de leve, ele chega no Botafogo em 96 e joga 96, 97. Naquela época, puxa um tempo, né? 96, se você não for muito ruim de conta, vai dar 30 anos, meu irmão. 30 anos atrás. Então, há 30 anos, imagina um cara com brinco. Não era comum. No futebol não era, não. Tatuagem, não era comum. Era um garotão que não estava absolutamente nem aí o que os outros pensavam. Opinião de imprensa, opinião de torcedor. O cara conseguia levar, não tinha rede social naquela época, então o cara conseguia jogar bola, e o meu lance é jogar futebol, cara. E ele se dedicou a rodo nesses 2 anos. Narral vai traçar a trajetória do cara até chegar no Botafogo. Como é que começou essa criança, o Narral? Então, o Bentinho, né, assim chamado, por conta do irmão dele, Bento, que é volante, jogava na Portuguesa. E ele começou, né, na base da Portuguesa, então, como ele era irmão do Bento, ele era o Bentinho. Ele começou, então, na Portuguesa, ele fez sucesso na base, foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, disputou o Mundial de 87 com a Seleção Brasileira, e logo em 88 estreou no time principal da Portuguesa. E um fato interessante, que é justamente aquele jogo, para quem é da antiga vai lembrar, onde a Portuguesa jogava com o 15 de Piracicaba, no Canindé, e deu um apagão. Estava até perdendo, e deu um apagão.
Aí foram Peraí. Apagão não é na Portuguesa, não. Apagão na Luz. Apagão na Luz, o estádio das escuras, e não dava jeito, e depois foram descobrir que tinha um gato eletrocutado lá na caixa de energia lá. Então, o jogo foi suspenso, e pelo tempo que tinha sido disputado, dias depois ele começou do zero. E a Portuguesa venceu esse jogo com um gol do Bentinho. Então, foi o primeiro gol dele como profissional da Portuguesa. Foi exatamente nesse jogo pós, né, o apagão do estádio por causa do gato eletrocutado. Isso na época, isso foi passando na Band, saiu na revista Placar, foi bem comentado. Quem é da antiga vai lembrar desse fato. E aí depois ele foi incorporando a sua carreira, fazendo muitos gols. E em 92 teve uma passagem por um empréstimo rapidamente pelo São José, voltou, continuou na Portuguesa, jogou com o pessoal, jogou com o Denner na Portuguesa, e em 94 ele foi para o Japão. Foi para o Japão e fez sucesso como goleador. O cara era bom, goleador, fez sucesso lá e chamou a atenção do São Paulo. Opa! São Paulo trouxe ele em 95, disputou o Paulista e ele foi artilheiro. Foi artilheiro do Campeonato Paulista de 95, aí voltou para o Japão. Ainda em 95, depois do Paulista, foi para o Japão. E aí o que acontece? Em 96, o Botafogo vai, e aí o Botafogo, né, traz ele. Ele vem para o Botafogo. Aí deixa eu falar uma parada aqui. Aí o que acontece? O Bentinho ele já tinha uma característica, porque naquela época, você sabe, você já tinha empresário, aquelas coisas todas, e ele sempre foi um cara muito inquieto, né? Então, assim, ele não era um cara, como eu falei rapidamente no spoilerzinho que eu dei, ele não era padrão, era um cara meio fora da caixa mesmo, o jeitão dele, a maneira, nas entrevistas, ele era um cara bastante, ele era genuíno, né? Ele não fazia média. O Bentinho não fazia média para agradar ninguém, ele agradava pela bola dele. Começaram com uma bobagem, né? Lentinho, porque ele era um jogador porte físico legal, alto, né? Magriça, mas alto, não era um cara pesadão, e ele tinha uma passada larga, e a velocidade do Bentinho era no raciocínio, né? Ele era um cara que conseguia fazer o jogo fluir, como o Narral falou no iniciozinho, né? Um cara que fazia gol com o pé direito, pé esquerdo, ou seja, passava com os dois, né, irmão? Não tinha essa de virar, caiu no pé esquerdo, vou ter que virar o corpo. Não, ele chegava e nem fazia. Ainda tirava onda, às vezes metia de letra. Né? Então, assim, era um cara com muito recurso e fazia o jogo fluir. Então, quando o Narral cita que ele estava no Japão, vem para o São Paulo, depois vai para o Japão, ele sempre foi meio que um nômade na parada. Muito jovem, ele já estava meio que nessa pegada. Quando o Botafogo... Só lembrando, tá, gente? E aí tem uma passagem interessante. Lembrando que em 96, o Botafogo foi um ano seguinte do título nacional. Botafogo campeão brasileiro em 95. Aí eu vou falar uma parada que talvez muita gente não saiba. O Botafogo, quer dizer, todo mundo lembra, né, que o Iranildo, o nosso chuchu, ele era do Madureira, foi campeão pelo Botafogo em 95, era uma espécie de 12º, 13º jogador, né? Ele e o Narcísio entravam sempre, um atacante, né? E pá. Beleza, só que ele estava emprestado, o Iranildo emprestado ao Botafogo pelo Madureira. Muito bem. Quando termina a temporada de 95, o Carlos Augusto Montenegro, que era o presidente, dava como certo que ia trazer o Iranildo, em definitivo, ia comprar o passe. Só que o Botafogo não tinha dinheiro, né, meu amigo? Vamos lá, vamos, né? Como sempre, né? Como sempre, nunca teve grana e tal. E aí o que acontece? Essa história eu me lembro, porque eu ouvi no rádio. O Botafogo, o Madureira, que era o Elias Duba, o presidente do Madureira, se bobear, ele é presidente até hoje, né? Porque o cara não. Há 300 mil anos como presidente do Madureira. E o Elias Duba estava meio que fazendo um jogo duro para negociar o Iranildo. Só que o Botafogo não fazia uma proposta vera, a temporada virou para 96, e o que acontece? O Montenegro dando entrevista que o Iranildo iria para o Botafogo, e o Iranildo é negociado pro Flamengo. E eu me lembro disso, que teve uma discussão do Montenegro com o Elias Duba, porque o Montenegro falando, pô, você não tem palavra, aí o Elias Duba, pô, você não tem dinheiro, e ficou aquela coisa toda. Moral da história,
O Carlos Augusto Montenegro, que estava meio que segurando a onda do clube de grana, né, porra, que de repente estava querendo fazer baixar o valor do Iranildo, ele ficou invocado e dias depois contrata o Bentinho, que já era um jogador, já era uma realidade, o Bentinho era uma realidade. Então, na real, o Bentinho veio para, entre aspas, suprir a não contratação do Iranildo. Então, assim, ele acaba vindo. Eu me lembro que quando o Botafogo anunciou o Bentinho, eu fiquei amarradão. Porque eu falei, pô, eu me lembro, eu via jogos do Bentinho na Portuguesa, no São Paulo, e era um jogador praticamente completo, era um cara que, pô, ótimo finalizador, inteligente, passador de bola, ambidestro, bola parada forte, quer dizer, um cara visão de jogo. Então eu falei, pô, meu irmão, que isso? Se esse cara jogar 70%, 80% do que ele jogou na Portuguesa e no São Paulo, na Raul lembrou, o cara foi artilheiro do Campeonato Paulista, pô. E aí vai ser um baita de reforço. E foi. As pessoas talvez não se recordem tanto, e eu já vou me empolgar aqui, só para você entender, amigo, o Bentinho jogou redondamente 100 jogos, fez 100 partidas pelo Botafogo. Sabe quantos gols ele fez? 51. Ele não era centroavante. Ele era um atacante, o segundo atacante, meio com o segundo atacante, e que se movimentava pra caramba. E ele tem perdão na má palavra, uma porrada de assistências. Eu tenho o hábito de anotar assistências, né? Quer dizer, mas a gente se baseia por informações de jornal. Então, eu não cheguei a completar, porque tinha muitos jogos que eu não tinha conseguido ainda as informações, mas ele tinha a Vera, cara. Era muita assistência. Então, assim, o Bentinho vem para o Botafogo, meio que uma espécie de segunda opção ali no caso, e ele arrepia, cara. Só que, como eu falei, eu já vou passar a bola para o Narral de novo, ele não tinha um lobby, ele não estava nem aí, ele queria jogar bola. E aí, né, Narral, começa a trajetória dele no Botafogo. Conta aí para a galera. Então, ele chega, então, em 96, logo disputando a Taça Cidade Maravilhosa, que foi um torneio promovido nesse ano de 96. O Botafogo, então, recém-campeão brasileiro, já começou o ano disputando essa taça. Ele estreia no dia 4 de fevereiro de 96, na vitória de 2-0 sobre o Fluminense. E 2 dias depois, contra o Olaria, no dia 6 de fevereiro, aí ele faz o primeiro gol. Desses 51 gols, ele faz ali o primeiro gol com a camisa do Botafogo. Isso nessa Taça Cidade Maravilhosa. Ao longo desses 2 anos, ele... Peraí, calma aí. O que aconteceu na Taça Cidade Maravilhosa no final? Então, é isso aí. Ao longo desses 2 anos, ele conquistou vários títulos, mas o primeiro título é esse aí, da Taça Cidade Maravilhosa. O Botafogo ganhou a taça com uma rodada de antecedência, foi campeão com uma vitória de 3-0 sobre o Madureira, no meio de semana, e aí no domingo teve o jogo Botafogo e Fla-Faixa, onde o Flamengo colocou a faixa no Botafogo, faixa de campeão. Né? Eu me lembro que foi um jogo que foi muito zoado, principalmente Montenegro, chamando o Flamengo de Fla-Faixa, porque era um jogo que era só para cumprir tabela. Né? O jogo terminou empatado 2-2 e o Flamengo, então, colocou a faixa de campeão no Botafogo. Algo me diz que vai surgir uma imagem do time de 96 agora, da Taça Cidade Maravilhosa. Não é essa não, não quero essa não. Peraí que deu uma travada aqui. Vamos Eita, isso é a tal da birita. Vamos lá. Aí! 1996, o melhor da cidade. Esse é o título. Olha lá no placar, lá no fundo, aquele antigo placar do Maracanã, dá para ver ainda, Botafogo 0, Madureira 0. Mas foi 3-0 esse jogo, passou ao vivo na TV. E está aí o time que foi campeão, e o Bentinho está aí. Vamos ver aqui, está muito pequenininho, mas deixa eu ver aqui, em pé. Perivaldo Gonçalves, Jefferson, Márcio Teodoro, Carlão, Gotardo e Paulo Roberto, que é o Paulo Roberto Breves. Agachados, Túlio, Bentinho, que é o que está mais alto aí dos que estão agachados, o Dauri, Marcelo Alves, o Idemar, Moisés, goleiro Wagner, Jamir e Souza.
Maravilha. Aí tá o time que os titulares e os reservas posando juntos aí. Vamos só lembrando, né, que dupla, hein? Túlio e Bentinho. Foi uma dupla legal, porque, como eu citei, o Bentinho, que era um goleador também, mas o Bentinho, quando formou essa dupla com o Túlio, ele era o segundo atacante. O Túlio ficava mais como referência, o Bentinho saía mais da área para, enfim, puxar a marcação. E o Bentinho foi um dos grandes parceiros do Túlio em 96. Por que eu falei um dos grandes? Porque depois veio o outro, veio o Piquitito Rebelde, veio o Mauricinho em 96, já tinha uma passagem maneira em 94, e Mauricinho e Bentinho encheram o Túlio de gol, porque em 96 o Túlio ainda deitou e rolou. Mas aí, vamos lá, seguindo essa trajetória vitoriosa do Bentinho. A trajetória vitoriosa. Então, ainda em 96, o Botafogo disputou a Copa Rio-Brasília, né, contra Sobradinho, Vasco, e o Botafogo foi campeão. Então, é o segundo título dele com o Botafogo. E aí, depois, na excursão internacional ao Japão, o Botafogo disputou a Copa Nippon Ham Cup, foi campeão. Depois, o torneio Presidente na Rússia, que foi também campeão. E a cereja do bolo, que é a Teresa Herrera, onde o Botafogo foi campeão, nada menos contra o campeão da Champions League, né? Da Copa dos Campeões da Europa. Mas isso aí tem acontecido, né? O Bentinho até se machuca, salvo engano. Ele se machuca contra o La Coruña. Ele não joga final. Ele não joga final. É isso aí. Contra a Juventus, que foi 4-4, e o Botafogo venceu nos pênaltis. Lembrando só uma passagem aqui, o Botafogo foi disputar Libertadores, né, em 96, por ter sido campeão brasileiro em 98. E a campanha não foi legal. O Botafogo consegue se classificar no grupo, né? Mas ele perde os 2 jogos no Chile. Mas eu me recordo que um dos jogos, o Bentinho faz um golaço, meu irmão. Ele faz um golaço, ele dá uma matada no peito, um balão no zagueiro e pega de prima para fazer um gol belíssimo. E aí o Botafogo acaba depois vencendo os times chilenos aqui no Rio. Teve até aquele famoso gol de Tuleta, né, do Túlio aqui no Maracanã. E aí depois ele avança para as oitavas e acaba caindo para o Grêmio, né? Então, assim, essa foi das competições importantes. Claro, teve o Campeonato Carioca de 96, mas assim... Carioca. Isso, essa cidade maravilhosa, eles chamaram de Carioca, porque eram só times da cidade do Rio, né? De 96. E vem 97, né, Eduardo? Pois é. Não, mas só fechando aqui, porque ainda teve, obviamente, o Campeonato Estadual, né, de 96, e o Brasileiro, de 96. E o Bentinho, mesmo o Botafogo não conquistando títulos, na Raul já falou, em 96, o Botafogo fez ali, construiu ali botou uma galeriazinha só em 96, uma galeria boa, né? Como diria o outro, uns troféus, né? Se chama de troféus. Mas, enfim, mas mesmo o Botafogo não conquistando o estadual, né? E o brasileiro, o Bentinho, deixava sua marca legal, cara, porque ele era um jogador, de novo, muita qualidade, muito refino, né? E aí preparou o terreno para 97. Agora vamos lá para 97, que 97 é muito legal, né? 97 o Botafogo vem naquela... Nós já falamos aqui no canal algumas vezes, né? Aquele primeiro turno Taça Guanabara que o Botafogo é 100%, né? Ele ganha todos os jogos, ainda tem que jogar a final com o Vasco. E o Botafogo está aí, campeão invicto da Taça Guanabara em 1997. Só faltou o Jornal dos Esportes colocar aí 100%, né? Porque ganhamos todos os jogos. Ganhamos todos os jogos. E aí está o time que jogou contra o Vasco, né? Esse jogo é logo no domingo, após a vitória com o time de reservas, né, do Botafogo, venceu o Flamengo titular. Esse jogo é o jogo da final. Nós já falamos aqui do jogo, o Botafogo reserva ganhou do Flamengo, foi numa quarta, e aí no domingo a final está aí, Botafogo campeão. Vem o segundo turno, o Botafogo também é campeão. Deixa eu remover aqui.
vem o segundo turno, o Botafogo também é campeão. Aí vem um terceiro turno lá, mequetrefe, lá que inventaram lá um quadrangular de terceiro turno, aí o Vasco ganhou, e aí o Botafogo foi para a final com ampla vantagem, porque ele tinha vencido o primeiro turno, o segundo, né, que é a Taça Rio, primeiro turno do Guanabara, e maior número de pontos no campeonato. Então o Botafogo está com uma vantagem boa. Ele perdeu o primeiro jogo na final, num sábado, perdeu de 1-0, teve a reboladinha do Edmundo e tal, mas aí no outro jogo, segue o segundo mas só um jogo. detalhe, o Nahal, só um detalhe, não é uma vantagem boa, por tudo que ele conquistou, porque ele ganhou um turno, ganhou 2 turnos, né? Era para ter uma vantagem até maior, né? Era para ter uma vantagem maior. Tinha maior número de pontos, né? Tinha mais tudo. O Vasco ganhou um turno curto, né? O Botafogo é um turno gigante, né? E colocaram no mesmo balanço, né? Na mesma balança. Aí o Botafogo vai e vamos lá, ele vence o Vasco e ele é campeão carioca de 97. Maravilha. Aquele gol do Dimba, né? Que o Dimba, Dimba neles, né? Maravilha, cara. Diz pra galera aí, eu não tô, porra, porque eu teria que botar um óculos aqui de leitura, né? Tá meio distante aqui, eu até consigo distinguir os caras, mas eu não quero arriscar. Dizem pra rapaziada aí, para botar cadê o Bentinho? Cadê o Bentinho? O Bentinho está exatamente, cadê ele? Lá no alto. Lá, do lado do goleiro, né? Tá do lado do Coqueiro. Do lado do Alex. Do lado do Alex. Coqueiro, Isso aí. É o último lá em pé, isso aí. Bentinho. E aí ele é campeão carioca de 97. Maravilha. Então, o Botafogo em 97, no estadual, ele arrebentou, né? E ele tem mais essas 3 taças aí com o Botafogo. Deixa eu remover. Cara, o cara arrebentou. E aí o que acontece é o seguinte, gente. O Botafogo, como eu comentei, ele era um cara muito inquieto, né? Ele era um cara que ele gostava de jogar bola. A parada do cara era ele gostava de jogar futebol. Ele não estava muito preocupado. Aliás, ele estava nem aí de preocupação para o externo. Só que começaram a acontecer uns rumores, o pessoal começava, às vezes, umas críticas, não diretamente a ele, também tinha a ele, mas ao time, às vezes a torcida começava a pegar no pé de determinados jogadores, às vezes dele, a imprensa começava a falar, e ele começou a se irritar com algumas coisas, porque ele não gostava da entrevista, ele dava as entrevistas assim, meio, cara, não, beleza, ele não tratava ninguém mal, muito pelo contrário, mas ele não estava nem aí, ele não fazia média mesmo, isso era muito legal, eu adorava esse comportamento, essa personalidade do cara. E aí começou a ter um problema com a direção, com a diretoria do clube. E como eu falei no início, ele era meio que um nômade, né? Se o cara está se sentindo bem, eu vou ficar. Mas se tem alguma coisa que não está muito legal, irmão, eu vou procurar a minha turma. E aí começou a haver um problema com a diretoria do Botafogo. E o Bentinho já tomou a decisão. E o Botafogo queria que ele ficasse, lógico. Mas ele falou, meu irmão, não dá mais para mim, não. Eu quero meter o pé. Não foi isso, Nahal? Foi início de 98, ele falou que não queria mais jogar no Botafogo. Tomou a decisão irredutível, que não queria jogar mais. E aí ele foi para o Cruzeiro, depois ele passou ainda pelo Atlético Paranaense, ele jogou também em outros times do Japão, até na Arábia Saudita também, né? E acabou encerrando a carreira dele novo ainda, se não me engano, 33 anos, no Japão, né? Então ele, assim, o time que ele mais se destacou, que ele mais chamou atenção, eu acho, na carreira dele, acho que o ápice da carreira dele foi ele no Botafogo, né? Por causa também, não só por causa da... Porque, assim, ele era um cara que tinha... Quando eu lembro, né, fico lembrando, às vezes, como o futebol ele é bastante ingrato, às vezes, né? Às vezes você pega um jogador que o cara, ele é bom, você vê que o cara é bom, que o cara, você tem que saber aproveitar as valências do cara, né? E às vezes, caso de bobagem, né, bicho? O cara acaba perdendo, ou por críticas que não tem nada a ver. Não é que o cara não gostava de ser criticado, não, ele não estava nem aí para as críticas. Ele só resolveu sair do Botafogo porque ele se indispôs com a direção do clube. As críticas que aconteciam, ele ia lá fazer gol, dava passe e acabou a história. Né? Então, assim, e era um cara que quem de fato prestava atenção no Bentinho em campo, via que era um cara que curtia o que ele fazia. Ele estava curtindo. Né? Ele não estava ali simplesmente porque era um profissional. Ele curtia o que ele fazia. Então, e era um jogador de muita qualidade
Eu me lembro de um gol que ele fez contra o Vasco, a gente até conversou, né, na Raul, ontem, né, que a gente trocou uma ideia. Eu me lembro bem desse gol, uma jogada pelo lado esquerdo, e é um cruzamento, não me lembro se foi o lateral que cruzou, não me lembro. E a bola veio, ele estava posicionado para pegar essa bola de frente de canhota, né, no caso, só que a bola veio atrás dele. Ele conseguiu girar e de letra puxou e matou o goleiro. Acho que era Germano, devia ser o Germano, Carlos Germano, o goleiro, e matou. Ele deu um giro maneiro e conseguiu de calcanhar, foi uma letra meio uma letra sofisticada, né? E fez o gol. E eu me lembro, cara, que na hora do gol, porra, eu assisti pela TV, eu falei, pô, golaço, estava com meu pai. Aí o malandro, não me lembro quem era o cara que estava comentando, falando que ele tinha tido sorte. Aí eu falei, não, para com isso, não faz isso comigo, não. Como sorte se fosse o Dario que tivesse feito isso. Mas um jogador com qualidade, com a inteligência, com o repertório do Bentinho, pô, foi nítido que ele girou, e depois outros caras falaram, pô, não, o cara realmente puxou. Era um jogador, eu acho que era um jogador especial, um dos muitos jogadores especiais, né, que vieram para o Botafogo. E aí, Nahal, o que mais que a gente pode falar sobre o nosso Bentinho? Interessante, aquela foto, né, que eu consegui no X, né, particular, Rodrigo Carvalho, né? Opa, isso. Olha lá, que legal. Fazendo buscas, né, de imagens interessantes, aí encontrei essa imagem aqui no X, particular do Rodrigo Carvalho, e ele diz que ele fazia parte da escolinha e que tirou foto, também tinha a torcida mirim ali perto, e que ele foi bem atencioso, foi bem, sabe, deu muita... conversou com ele, simpático, atencioso, que é isso que a gente espera, né, que o jogador faça, principalmente com as crianças, né? Isso é bem bacana, bem bacana. E sem fazer média, né? Como eu falei, era a personalidade dele, né, cara? Não estava ali para fazer média. Não estava fazendo média nenhuma, ele tratou bem porque ele gosta de tratar bem as crianças. Bacana, né? E o Rodrigo Carvalho, né? Esse é o nome de um jogador, né? Ele era da escolinha, né? O Rodrigo Carvalho. O Rodrigo Carvalho, se por acaso assistir aí esse vídeo, ô Rodrigo, coloca um comentário lá, até para você dizer quem é você nessa foto aqui. A única pessoa que eu sei que não é você é o Cumpridão que está lá atrás, né? Que eu sei que é o nosso Bentinho. Aí você bota um comentário lá, fala, porra, sou eu, aquele ali, tal, tá abaixado, então. O Rodrigo Carvalho, que está ajudando a gente aqui com uma imagem pessoal muito maneira do seu arquivo pessoal. Galera, o Bentinho é um daqueles jogadores, como muitos, né? Todos os clubes têm isso, né? Aqueles caras que chegam com uma personalidade, sempre muito, sem a preocupação de querer se exaltar, simplesmente a fim de jogar bola, né? Foi um período interessante, porque o Botafogo teve 3 anos de um jogador que era ídolo total, absoluto, que era o Túlio, mas era um cara marqueteiro, né? O Túlio gostava daquele esquemão dele, e o Bentinho era o oposto do negócio. O contrário do troço. E essa dupla afinou legal, né? O Bentinho e o Túlio em 96, mesmo com personalidades assim bastante diferentes, né? Os caras no campo se afinaram muito bem. E em 97, o Bentinho formou dupla com outros 2 jogadores que tiveram participações importantes no Botafogo, né? O nosso Dimba, né? O Dimba que virou o nosso amuleto Dimba, né? Que virou a cerejaça do bolo do Campeonato Carioca de 97. Eu acho que ele e o Gonçalves, né? Porque o Gonçalves fez gol da Taça de GD e tudo. E teve o lance da bundinha lá, da rebolada do Edmundo, que o Gonçalves foi lá e matou, jantou na bola o Edmundo. Então, assim, o Dimba fez uma dupla legal com o Bentinho, e o outro, nosso Simval, né, cara? Porque o Simval, ele é figura carimbada da conquista da Conmebol de 93, e depois ele volta para o Botafogo. O Simval tem uma passagem bacana pelo Botafogo. Por isso que eu citei. Ele veio mais para o segundo semestre, não foi o Simval? Foi. Né? Exatamente, isso mesmo. E é por isso que eu citei no início que o Bentinho era aquele jogador, era um atacante, ok, com qualidade de meia, porque ele voltava e fazia, era um cara capaz de meter uma bolinha de 30 metros na caixa do amigo, para o cara finalizar, era o cara que conseguia perceber a ultrapassagem do lateral, ou seja, ele saía da área para fazer o centroavante de referência, que no caso primeiro foi o Túlio, depois foi o Dimba,
depois o Simval, e mesmo assim o cara fez 51 gols em 100 jogos. Matemática aplicada, se você não for muito forte, né, amigo? Você vai ver que deu quase cravado 0,5, né? 0,51 de aproveitamento em gols é brincadeira, cara. Isso é muito forte. E mais, uma porrada de assistência. E sem contar as passes que dava e os Muquirana lá perdiam os gols. Quer dizer, era um cara diferenciado, um jogador, como muitos do Botafogo e de outros clubes também, mas do Botafogo em específico, que foram bem, foram realmente bem e que caem no esquecimento, né, cara? E detalhe, né, Narral? O cara colocou um monte de medalhinha no peito, né? Porque ele ganhou. Vamos lá, só relembrando. Taça Cidade Maravilhosa, em 96. Ganhou do torneio presidente da Rússia. A né? Rússia. Ganhou a Tereza Herrera. Tereza Herrera. A Copa Rio, o bagulho dele. Rio Brasília. Rio Brasília, né? Isso em 96. Ainda tem aquela do Japão, que é aquela de cristal bonita, é Nippon Ham Cup. Também. Isso. Como é que é o nome? Eu gosto da pronúncia, Nippon Ham Cup. Ai, que coisa linda. Então, isso tudo em 96. E aí, em 97, tem Taça de B. Taça GP, Taça Rio e estadual. Olha aí. Então, assim, um jogador, gente, que a gente queria conversar, prestar uma homenagem, pequena homenagem, o nosso Bentinho. A gente quer trazer não só aqueles caras que foram bastante conhecidos e com muito sucesso, a ele aí, nosso Bentinho com essa camisa maravilhosa. Eu tinha uma camisa dessa, eu tinha. Eu dei para o meu filho essa camisa, pô, maravilhosa, coisa linda essa camisa, né? E ali o árbitro atrás com o seu vistoso bigode, né? É uma imagem da placar. Porra, e o Bentinho, cara, que jogou muita bola no Botafogo, uma pena ter ficado só 2 temporadas. Rapaziada, é isso, mas só que antes da gente se despedir, né, eu não esqueci, não, no meio eu estava ali, eu falei, cara, a gente está no embalo aqui, então vamos. Antes da gente se despedir, é o seguinte, galera, mais uma vez, falando, nossa divulgação aqui, ela é absolutamente orgânica, a gente não. É tudo na base, cara, da raça que a gente está fazendo. Para quem não sabe, para quem está chegando pela primeira vez, o Narral, por exemplo, é professor. O Marcelão, que está ali resolvendo os negocinhos, também é professor. Eu sou psicoterapeuta. A gente tem que conciliar os horários. É uma confusão danada. A gente tem que priorizar as nossas atividades profissionais. Enfim, então não dá para a gente ficar pensando e nem tem tanto tempo para fazer divulgação. E até questão de grana mesmo. A gente não tem patrocínio. A gente resolveu criar esse canal quando eu tive ideia. Porra, já nem lembro mais, foi mais de um ano esse negócio que eu pensei em criar um negócio. Falei, vai fazer 2 anos. Vai fazer 2 anos, meu Deus do céu. Pois para ver. A gente ficou um tempão também para até começar a botar também. Né? A gente ficou quase um ano trabalhando para quando começar, né, bem. Tentar fazer legal. Então a gente depende demais da divulgação de vocês. É muito importante o seu apoio, o seu like, se inscreve no canal. Isso é muito importante para que esse material seja distribuído. Né? Inclusive a questão de você ser membro, e é isso que eu queria falar, eu e Narral queríamos falar, as instruções para você. Cara, meu amigo, você que está chegando pela primeira vez, você vai olhar e vai falar, mas eu gostaria de ser membro desse canal, porque os caras estão contando a história do Botafogo, doses homeopáticas, jogadores, jogos, conquistas e tal. Como é que eu faço para ser membro? Bom, primeiro você tem que se inscrever no canal, bicho. Chega lá e pau, mete bronca ali, tá lá, inscreva-se. Colocar o dedo, vai com fé que você vai se dar bem. Segundo passo, quando você se inscrever, vai aparecer ali um participe. Aí, meu chapa, você que já é membro, né, que está procurando lá, eu queria ser membro, mas não aparece, participe. Aí você clica no participe e vão aparecer as 3 opções, que na realidade é para dar uma força aqui para o canal. São 3 opções. Tem o bronze, que na realidade, de cabeça os valores são valores acessíveis, cara, que são muito importantes para a gente, porque assim a gente consegue criar, de repente, uma pequena infraestrutura para a gente melhorar a nossa produção, para a gente conseguir, inclusive, né? A gente está tendo que improvisar aqui, para quem está acostumado, está me vendo numa outra pegada. Acabei de olhar o tempo de novo, impressionante, a gente não consegue diminuir essa bagaça. Mas, enfim, então, assim... Chega lá. Com certeza, então, a força da rapaziada. Então, o que acontece? Eu estou sem... O meu computador está fora de combate, está sendo montado um novo computador, enfim. Então, a gente tem que improvisar, cara, e a gente conta
com o apoio de vocês. É muito importante a gente conseguir distribuir isso para mais e mais e mais torcedores do Botafogo ou torcedores do futebol de uma forma geral. Mais alguma coisa, Roberto Narral? Não, tá certo. Falou tudo. É isso aí. A gente conta com a ajuda de vocês aí. Se inscreve, aí depois participe, dá aquela clicada, dá aquela leitura e vê se dá para ajudar a gente aí. Exato. Tem muita coisa bacana que a gente vai distribuir para os membros, tá? Ali não deu nem para escrever tudo, porque tem uma limitação de caracteres ali, mas muita coisa legal e eu tenho certeza que você vai curtir. E se de repente no meio do caminho, pô, você não gostar de alguma coisa, é só sair, acabou e tchau, um abraço. Mas eu tenho certeza absoluta, Narral também, Marcelão também, que vocês vão se amarrar, porque a gente vai botar para jogo uma série de. Nós somos, para quem está chegando pela primeira vez, nós somos historiadores do Botafogo, ó. Há muito tempo, a gente se conhece há mais de 30 anos, que lá atrás a gente fez uma meinha, mas uma meinha no bom sentido, sempre, de material juntos, trabalhamos juntos em prol do Botafogo. Então é isso, galera. Falamos hoje sobre o Bentinho, um baita jogador porra, importante no Botafogo, 2 temporadas em alto nível. A gente prepara muito mais aí por vocês, hein? Bom, esse é o Botafogo História. Ontem, hoje e para sempre. Até a próxima. É nóis, vamos lá. Curte aí, safardana, se inscreve, seja membro. Um abraço.